Programa Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante das Minas Gerais. Rodrigo, o melhor 10 brasileiro, né, na temporada é o Matheus Pereira. O melhor atacante é o Caio Jorge, artilheiro com 21 gols, artilheiro isolado. E a torcida do Cruzeiro pergunta, eles terão chance de vir à Copa do Mundo? Eu sei que esse é o Ancelotti que tem que responder essa pergunta, mas você é muito ligado a ele. Eu sei da importância que você tem para o Mister, o suporte que você dá ao Mister. A torcida do Cruzeiro está cobrando, Rodrigo. O artilheiro do brasileiro não está aqui. E o Richarlison, que tem 5 gols na Europa, é convocado todo jogo? São alguns critérios, né, utilizados para a convocação. Mas eu diria, o Caio Jorge teve com o Mister, né? Já foi convocado. O Mister gostou? Gostou, claro. E assim, ele mesmo disse, né, Jaircy, que muitos atletas, às vezes, são convocados, alguns têm minutagem, outros não. Mas o que pode fazer diferença lá na frente numa escolha é o dia a dia, a forma como ele se comporta, e por isso que ele convoca muitos desses para conhecer. O caso do Matheus, ele teve... Na época ainda do Dorival, ele não teve ainda essa oportunidade, creio que pela disputa de posição. Você concorda que é o melhor 10 brasileiro? Porque teve o Arrascaeta, que é uruguaio, e o Matheus Pereira. Você concorda comigo? Ele está entre os dois, talvez, três, se tivermos assim. É claro que é uma posição muito específica hoje em dia, né, Jesse? Cada vez menos a gente vê esse jogador, esse meia armador que pisa na área, que organiza o time, por conta muitas vezes até do esquema tático utilizado, né? Mas o Matheus é um jogador inteligentíssimo. É meio aquilo que a gente falava antigamente do cérebro, né, da equipe. E tem fazendo um grande ano também. O que eu posso te garantir é que todos são muito observados. Ambos estiveram sempre em nossa lista larga, né? Isso, assim como o Fabrício e o Bruno, né, que foi inúmeras vezes. Enfim, estamos falando só de Cruzeiro, assim como tem os atletas do Atlético e tudo, mas a gente sempre gira em torno de 60 nomes que são acompanhados de perto. E aí aquela questão, lá no final, na lista final, existe a escolha, né, o que o treinador entende como sendo o melhor modelo de jogo para ele. Aí são N detalhes aí para a tomada de decisão, sempre são grandes jogadores. A seleção brasileira sempre vai haver discussão dos que ficam fora, né? Assim, que bom, né? Sempre foi assim. Não, mas que bom, né? Significa que a gente tem aí, qualidade, em abundância, muita qualidade. Mas, Valu, primeiro queria te ouvir sobre esse jogo do Cruzeiro diante do Santos na Vila Belmiro. O Santos que faz 3-0. A gente até mais ou menos, essa derrota já estava no script, digamos assim, com o Cruzeiro que resolveu a sua vida no Brasileiro, coloca um time reserva, então talvez a derrota está no script. Mas tem uma crítica em cima como a derrota aconteceu? Da minha parte, sim, Léo. Acho que faltou postura de alguns jogadores dentro do campo, os jogadores mais experientes. O Matheus Henrique, o próprio Eduardo, o Wallace, a nossa dupla de zaga que não estava estreando no... Quem estava estreando no profissional era o Ryan, né? Enfim, eu senti falta de uma postura... o desentrosamento. Tá, mas esses jogadores, com certeza, eles, até por serem reservas, eles treinam a maior parte do tempo juntos. Óbvio que é completamente diferente o nível de competição, mas quando eu pego pelo Fagner, tá, como exemplo, o Fagner era um cara que não jogava 4 meses, acho que faltou sim uma postura, o Cruzeiro começou muito gelado, sabe, muito toquinho curto no meio campo. O Eduardo hoje era um jogo para ele que estava jogando na função que mais gosta. Enfim, não foi um conjunto, e a gente já sabia das dificuldades para se ser um conjunto, mas tinha muita experiência, né? Nós não estamos falando de um time de meninos. Você tinha o Eduardo em campo, o Gabigol na frente também. Outra partida não boa do Gabigol para mim, também no contexto de estar jogando na posição favorita. Enfim, quando a gente olha, né, os números totais da partida, 19 chutes do Santos contra 8 do Cruzeiro, 7 chutes do Santos no alvo, 2 bolas na trave. O Cruzeiro fez o Santos parecer muito melhor do que, na verdade, o Santos né? Um time que chegou à última rodada com chances reais. Quando o Caio chama atenção, no momento que saiu o gol do Gabigol,
naquele momento, o Santos estaria com a vida complicada. Claro, a gente viu o número de variáveis que aconteceram durante essa rodada no Z4, mas uma postura ruim. Eu acho que a postura é pior até do que o resultado, tá? Como você disse bem, a gente precisava mesmo de preparar para essa partida que vai vir agora na quarta-feira, mas o banco perdeu uma oportunidade de dar algum resquício. Eu, particularmente, do Wallace eu já não espero nada, faz um bom tempo, e aí é só opinião com relação ao atleta dentro do campo, não conheço, sei que o jogador é comprometido profissionalmente, mas eu também tenho o direito de ter as minhas perspectivas, os meus anseios ou não, como tem gente que espera do jogador, eu particularmente não espero. O Matheus Henrique está mostrando que vai demorar um pouco a voltar àquele nível do Matheus Henrique antes da última lesão, né, que eu fiquei com recortes do Matheus Henrique na partida contra o Bahia, na partida contra o São Paulo, na partida contra o Flamengo. Tá tendo dificuldade de voltar. No segundo tempo eu acho até que tem uma melhora, ele participa daquele lance do Kaique Kenja, uma boa bola dele, ele chuta no final bem também, de fora da área para uma boa defesa do Brazão. Enfim, tirar mesmo, Léo, de positivo para mim, o Japa, que atuou uma partida como titular, o Ryan, que fez a sua estreia, muita personalidade do garoto, e os laterais, né? Um não é garoto mais, o Fagner, mas mostrou mais uma vez por que é sempre olhado, por que durante a temporada, em algum momento, ganhou até a titularidade, jogador de postura e de compostura dentro do campo, independente do que ele pode dar ou não. Mas é isso, Léo, eu saio decepcionado, não com o resultado, acho que uma derrota era factível, mas me desagradou muito a atitude de alguns jogadores, e já citei nominalmente aqui os jogadores que mais me desagradaram nessa partida contra o Santos, Léo. Quero te atualizar agora sobre o futuro de Gabigol. E surgiu mais uma alternativa para o atacante que não deve ficar no Cruzeiro. Já havia contado para vocês sobre a vontade do Corinthians em fechar com o Gabigol. O grande problema é que se não se desfizer nem de Yuri Alberto nem de Memphis Depay, o Corinthians não terá grana para bancar o salário do Gabigol. E nas últimas horas surgiu lá em Santos a informação de que o Gabigol interessa ao Peixe. Ricardinho Martins, meu amigo, foi quem contou que o Gabigol tem conversado quase que diariamente com dirigentes do Santos, não faltam grandes amigos para ele por lá. Neymar, por exemplo, é seu velho parça. Gabigol, inclusive, é casado com a irmã do Neymar. E o retorno ao Santos via Neymar certamente seria facilitado. O presidente Marcelo Teixeira também gosta bastante do Gabigol. Mas esse retorno só acontecerá diante de duas circunstâncias. A primeira delas, o Santos não quer pagar nenhuma compensação financeira ao Cruzeiro. Ou seja, o Gabigol precisaria de uma rescisão amigável do seu contrato, que só termina em 2027. Depois, o Santos alega não ter capacidade de bancar os 2.400.000 por mês a que tem direito o Gabigol. Em Belo Horizonte, o Gabi precisaria diminuir seus vencimentos para voltar à Vila Belmiro. Rapaziada, encerramos por aqui mais um vídeo do nosso China Azul Raiz, trazendo as informações mais atualizadas do momento, com clareza e responsabilidade. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar assistindo nossos próximos vídeos, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui!